expressar, faz-me dançar, pois tudo em mim te adora assim. Se eu me calar, até as pedras vão falar. 1 Pedro 2, versículo 1 e 2, e eu vou ler na versão Almeida Revista e Atualizada. Diz assim: e despojando-vos, portanto, de toda a maldade, dolo, hipocrisias, invejas e de toda a sorte de maledicências. Desejai afetuosamente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Pedro deseja colocar no coração daquele povo um desejo por crescer. Porque ele diz que o crescimento nos leva à salvação. Desejar o leite, já a falar, desejar a palavra de Deus. Agora, no versículo 1, ele diz para que nós possamos crescer, há coisas que nós também temos que fazer. Ou seja, não é algo que Deus faz em nós também, mas é algo que nós temos a responsabilidade de fazer. Ou seja, ele diz assim, olha, Pedro mostra algumas coisas que precisam ser removidas da nossa vida. E ele fala aí de maldade, ele fala aí de engano, ele fala aí de hipocrisias, e ele fala aí de invejas, e ele fala aí de toda a sorte de maledicência. É o falar mal uns dos outros. E porquê que eu estou a realçar isto? Que é a nossa responsabilidade. Porque às vezes nós pensamos que é Deus que vai fazer isso em nós. Não. Nós somos crescidinhos. Nós somos responsáveis para remover da nossa vida. Assim como nós, quando limpamos a nossa casa, removemos o lixo. Apanhamos o lixo, colocamos-lo dentro de um saco e vamos deitar fora. Eu disse, olha, na nossa vida, e agora estamos a falar da nossa alma, olha, a maldade, o engano, a hipocrisia, as invejas, a maledicência, esta tendência de falar mal uns dos outros, eu disse, olha, isso deve ser removido da nossa alma, colocado num saco e pôr no lixo, ou seja, não deve fazer parte da nossa vida. Maledicência significa, o dicionário diz, qualidade de quem é maldizente, ato de dizer mal, difamação. Eu gosto desta, que é dito maldoso. É que não é só dizer, diga ao irmão ao lado, é com maldade. Ou seja, a ideia é denegrir. A ideia é mais ou menos esta. Alguns pensam que apagar a vela do outro vai acender a minha. Perceberam esta expressão? Eu posso apagar as velas todas, mas a minha nunca acende, por apagar as outras. Então, ele diz, e depois há estas palavras, eu não sei se isto é mais português de Portugal, se é português do Brasil, mas não interessa. A gente todos entende que é o fofoqueiro. Isso é mais português do Brasil, não é? Talvez Portugal é mais mexeriqueiro. É aquele que se mete na vida dos outros. É aquele que comenta a vida dos outros. E não só, nós às vezes é cultural. Eu falo, por mim não é alguma coisa que eu estou a falar para vocês. É para nós. Nós temos tanta mania de dizer mal dos outros. Nós temos tanta mania de criticar. Eu não concordo com isto. Maldizer é um vício terrível e destruidor. O maldizente, na verdade, apenas está a revelar o seu coração. E Jesus disse isso. Quando ele disse assim, lá em Mateus 12:34, a boca fala, o coração está cheio. Né? Quando ele chama a raça de víboras, ele estava a falar lá para algum pessoal. Porque, na verdade, quando nós falamos, a nossa língua, por exemplo, é uma radiografia da nossa alma. Não é uma radiografia, a gente vê lá coisa por dentro. Não é? O que é que tem a mais, que tem lá algumas coisas que devem ser removidas. A nossa língua é uma radiografia da nossa alma. Ou seja, ela vai revelar o estado da nossa alma. Na verdade, às vezes, essa maldizente revela mágoas. Na verdade, o maldizente às vezes revela inveja. Olha para aquele, comprou um carro amarelo. Se fosse eu, comprava azul. Pois, mas não és tu. A questão é essa.
Ai, Deus dá nós a quem não tem dedos. Não, isso é só conversa. O que é que a gente tem a ver se o carro é amarelo, se é azul, se é grande, se é pequeno, se é caro, se é barato? Tu estás a contar de pagar o carro do outro? Não. Mas isso revela o quê? Só uma coisinha pequenina. Diga ao irmão ao lado, inveja. Eu estou a falar para nós, crentes também. A gente tem que sempre desdenhar no que está a acontecer nos outros. Se a igreja é pequena, pois não vai lá ninguém. Se é muito, também é só aquele pessoal que vai lá. Ou seja, a gente tem que estar sempre a diminuir. Porquê? Porque temos a necessidade, como a gente não cresce, os outros têm que diminuir. Não. Pedro disse, não, isso não é o caminho. A boca revela também as nossas inseguranças. Revela também os nossos ídolos. Há gente que só fala dinheiro. Sabe porquê? Porque só pensa em dinheiro, só sonha com dinheiro. Mas não é só dinheiro. Há homens que só falam em mulheres. Porquê? Só pensa em mulheres. Só pensa em mulheres. Ou seja, a boca revela os seus ídolos. O Deus do seu coração. Por isso é que eu disse que é uma radiografia. Colossenses 3:8. Mas agora despojai-vos também de tudo. Da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Ou seja, despojai, retira isso. Tito capítulo 3, verso 2. Não difamem a ninguém. Ou seja, a maledicência, na verdade, é colocar a nossa língua ao serviço de Satanás. E se nós perguntássemos assim, quem quer ser um servo de Satanás? Quem é que levantava o braço? Só se não ouvir bem. Mas na verdade, quando nós caímos nesse erro, nesse pecado, porque nós pecamos, na verdade o que nós estamos a fazer é entregar a nossa língua para ser instrumento de Satanás para dizer mal. A maledicência é tão grave porque ela envolve também muitas vezes a mentira. A maledicência já separou pessoas. A maledicência já fez com que pessoas fossem despedidas. Porque foram acusadas de coisas que não fizeram. A maledicência já colocou pessoas no inferno. Quantas pessoas saíram das igrejas por causa de ditos e mexericos? E ficaram magoados e tristes. E tudo por quê? Por conversas. Porque somos irmãos. Devemos nos amar. Devemos ser família, estamos aqui para ajudar. Mas há ali uma linha que não deve ser ultrapassada. Que é o respeito uns pelos outros e a privacidade uns dos outros. Porque a tua liberdade termina onde a minha começa. Então assim, em jeito de brincadeira, vocês estão muito sérios. É à vontade. Diga ao meu lado, mas não é à vontadinha. Não, é que a gente às vezes se intromete. Nos grupos isso tem que ficar muito claro. Somos irmãos, estamos aqui para ajudar, mas isto não é a gente dar um dedo e sobe cá para cima. Não, calma, porque não já vais estragar. E é por isso que às vezes as pessoas se fecham e se perdem. Olha o que Deus diz em Provérbios capítulo 6, 16. Estas 6 coisas aborrece o Senhor, a 7ª a sua alma abomina. E quando fala abominar, significa coisa repugnante. Quer dizer que a 7ª é repugnante aos olhos de Deus. E olha o versículo 17. Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que maquina pensamentos viciosos, pés que se apressam para fazer o mal, testemunha falsa que prefere mentiras. E olha qual é a última. O que semeia contendas entre os irmãos. É aquela conversa que parece muito espiritual. Mas diga ao irmão lá, mas está carregadinha de veneno. Não, isto aqui é uma bênção, mas, diga ao irmão ao lado, agora vem um veneno. Parece espiritual, mas não é. A verdade é esta, todos nós não estamos aqui porque não temos nada para fazer. Alguns de vocês, alguns não, todos nós deixamos coisas para trás para poder estar aqui, sim ou não? Então a gente não vem para passar um bom tempo. A gente não vem só para se alegrar na parte exterior, a gente crê em buscar a Deus. As vossas vidas, a minha vida, as nossas vidas são importantes demais para brincarmos. E o que nós precisamos é da presença de Deus, não da presença do diabo. E se a maledicência é entregar a minha língua nas mãos de Satanás, quer dizer que já vamos ver mais à frente que há consequências que traz maldição à nossa vida. Então é coisas para não se brincar, é coisas para se levar a sério. Porque às vezes estamos a querer fazer sacrifícios. Ai, temos que jejuar. Ai, temos que... Olha, às vezes o jejum que temos que fazer é morder a língua.
Em Salmos há um versículo que agora não me lembro, diz para nós pormos uma mordaça na nossa boca. Não é que às vezes estamos à procura de sacrifícios. E às vezes há coisas tão claras. Deixa-me eu fazer assim um exercício. Vamos imaginar que a maledicência não é convidada. Mas imaginemos que a gente convidava a maledicência para vir aqui à igreja hoje. E dizia assim, olha, senhora maledicência, suba aí o púlpito e faça uma apresentação. Pode ser? Então vamos lá. Olá, o meu nome é Maledicência. Não tenho respeito pela justiça. Mutilo sem matar. Destruo corações, arruino vidas. Sou ardilosa, maliciosa e com o tempo ganho força. Quanto mais sou citada, mais acredito em mim. Floresço em todos os níveis da sociedade. E as minhas vítimas, elas são impotentes. Elas não podem se proteger contra mim. E perguntam, porquê? Porque eu não tenho nome, eu não tenho rosto. É impossível rastrear-me. Não sou amiga de ninguém. Quando mancho uma reputação, ela nunca mais será a mesma. Faço cair governos, destruo casamentos, arruino carreiras, gero noites de insónia, agonias, aborrecimentos. Semeia suspeita e sofrimento de um modo geral. Faço as pessoas inocentes chorarem nas suas almofadas. Maledicência no escritório, maledicência na loja, maledicência nas empresas, maledicência nas escolas, maledicência nas redes sociais, maledicência em todo o lugar. Eu gero manchetes nos jornais e dores de cabeça para muitos. Isto é o que a maledicência faz. E isto é o que, quando nós deixamos usar a nossa boca para a maledicência, é isso que a maledicência faz. O meu primeiro ponto é este. A maledicência é uma questão de caráter. Diga-me ao lado, de caráter. Ou seja, a maledicência não é uma questão só apenas de educação. Porque, claro que a boa educação ajuda. Mas, acima de tudo, a maledicência é uma questão de caráter. E eu gostava de dar este exemplo. Pedir aos irmãos para abrirem Mateus capítulo 1. E vamos falar sobre a vida de um homem chamado José. O pai de Jesus. A pessoa que Deus escolheu para educar o seu filho. Tem que ser alguém como deve ser. O que é que vocês acham? Ou seja, Deus, na sua glória, enviou Jesus. Mas ele veio à terra como homem. E ele colocou Jesus na casa de um casal. E esse casal não podia ser qualquer um. Maria não podia ser qualquer uma. Ai, Maria é uma mulher como todas as outras. Não. Não vamos adorar a Maria, mas não era. José é um homem como todos os outros. Não vamos adorar o José, mas não era. Era alguém especial que Deus via que eles tinham características que eram importantes para educar o menino Jesus, que por acaso é o Filho de Deus. Mateus capítulo 1, verso 18 diz assim: ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, quer dizer, antes de terem relações sexuais, né, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo e não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. Isto continuamos a ler, depois percebemos que o anjo de noite aparece a José, porque ele estava com outras ideias, e disse: olha, mas José, aquele menino foi concebido pelo Espírito Santo, e deu-lhe instruções, dar o nome de Jesus, etc. Agora, homens, vamos lá nos colocar no legado de José. Quem é que aqui é homem? Levante lá o braço. Então, homens, este José estava noivo de Maria, mas não é como noivos à moda de agora. A Bíblia ali é clara, quer dizer que eles não se tocavam, percebem, não é? Não tinham intimidade. Eles estavam prometidos. Então, quem não tem intimidade e de repente a noiva aparece grávida, o que é que vocês pensavam? O que é que veio logo à cabeça do José? Mas logo, isto é a obra do Espírito Santo. Homens, quem é que aqui é espiritual? Homens, levante lá o braço. São todos carnais, está bem. Isto é a última coisa que nos vem à cabeça, sim ou não? Claro, é lógico. Ele pensou o que é normal. Fui enganado. Fui traído. Fui rejeitado. Então, José, seu marido, como era? O que é que ele era?
O que é que ele era? Justo. E não queria... Ou seja, ele não se estava a sentir muito bem. Porque ninguém se sente muito bem com uma situação destas. Quem colocou a Maria no problema é que a tirou do problema. Foi Deus. Porque deu um sonho a José. Mas antes do sonho, diz que ele era justo, mas ele tinha um propósito. Ele não queria difamar a Maria. Então, quando ele pensa em sair secretamente, é porque naquele tempo, segundo a lei de Moisés, a mulher aparecia grávida, bastava ele testemunhar que não fui eu, e isso ser provado, ela era apedrejada. Quantos de nós pensávamos assim? Não, sou cristão, mas não sou parvo. Sabe que eu pensava que isto estava na Bíblia porque durante anos ouvi isto. Até que um dia, oh Deus, onde é que isto está? Onde é que isto está? Onde é que isto está? Digo ao meu lado, não está. Ele pensa sair secretamente, para quê? Claro que ele não estava bem com a situação, queria ir à vida dele, mas não queria fazer mal à Maria. Quantos de nós não dizem assim, não, até para justificar a minha posição, eu tenho que dizer a verdade. Não, pastor, eu não estou a dizer mal, eu estou a dizer a verdade. Ponto. Quer dizer que, quando é verdade, a maledicência tem lugar na nossa vida. Certo? Porque o que estamos a dizer é assim, se for verdade, diz mal. Já viu quantas vezes, às vezes, a gente pega em coisas que nem sabemos que é verdade e repostamos lá no Facebook? Ai, os padres são não sei o quê. Não, há padres que são desonestos, como há pastores que são desonestos. Mas há pessoas que são honestas. É como se eu dizer assim, os brasileiros são todos. Alto. Não, há gente desonesta, mas há gente honesta. Os pastores são todos os vigaristas. Calma. Há gente desonesta, mas há gente honesta. E mesmo que seja verdade, qual é a nossa alegria com o mal dos outros? Qual é a nossa alegria fazer ver? Já viram? Sabe porquê? Só revela o nosso coração. A gente só está a dizer assim, já viram? Nós não somos assim. Nós estamos acima. Não, nós não estamos acima. Não, nós não somos melhores. Não, nós não somos os perfeitos. Não, pedofilia também pode haver no nosso meio. Não, uma série de coisas que há na sociedade, porque nós pertencemos à sociedade. E só revela a pequenez do nosso coração. E aqui, o que eu vejo é a grandeza do caráter deste homem. Que embora, eu ia dizer, embora fosse verdade, que até não era. Que há coisas que parece que é verdade, mas não é. Porque aquilo que ele pensou, depois Deus lhe disse, cuidado, que estás a pensar mal. Ela é uma mulher honesta. E ela é uma mulher que te honra. Ela é uma mulher que nunca te enganou. Quer dizer que às vezes a gente pensa que há coisas que são verdades, mas são mentiras. Não, mas eu ouvi dizer. E quais são as consequências da maledicência? O maldizente, ele não desfruta da presença de Deus. E porquê? Salmo 15, versículo 1 a 3, na versão O Livre, diz: Senhor, quem pode achar o refúgio no teu tabernáculo e ficar contigo no teu santo monte? Quer dizer, quem é que habita na tua presença? Eu disse, olha, certamente aquele que anda em retidão, que pratica a justiça, que fala a verdade, aquele que não calunia os outros, que respeita o próximo e não dá ouvidos à maledicência. Quando eu há bocado falei do jejum, eu não estou a dizer que nós não devemos jejuar. Mas o que é que adianta nós à sexta-feira estarmos a estudar e dizer, não, Deus, nós temos fome, nós queremos mais da presença de Deus. Nós acreditamos piamente que só cumprimos a missão que Jesus nos mandou. Não é por causa das luzes, disto ou daquilo. Não, é com o poder de Deus. Ainda sexta-feira falámos isso. Agora, o poder de Deus não vem só porque a gente está aqui e tal, e fazer, mas depois sai daqui e abre a boca e anda para aí fazer uma série de disparates. O poder de Deus não vem quando a gente diz que vai para uma reunião de oração. Olha, isto é só para a gente orar. E digo ao irmão lado, agora vê o veneno. E depois a gente diz, faz uma carinha espiritual. Ai, Senhor, quem sou eu? Quem sou eu? És difamador, és um maldizente, é isso que tu és. Porque foi isso que tu fizeste antes. Quer dizer, deu irmão ao lado. Olha, o pastor não está a falar de ti, calma. Ultimamente, o pastor só falou para mim. Não, calma.
Não preparo mensagens para ninguém. Não é? Mas estamos a seguir aquilo que Deus tem colocado no meu coração. Segundo, o maldizente traz condenação à sua própria vida. Olha o que diz aqui Salmo 140, versículo 11. Não terá firmeza na terra o homem da má língua. O mal perseguirá o homem violento até que seja desterrado. Ou seja, o caluniador, noutra tradução diz, não se estabelecerá na terra. Irmãos, a bênção de Deus não vem sobre aquele que é maldizente. Então, olha, cuidado, porque isso atrai maldição. O que atrai maldição à nossa vida não é um mal olhado. O que atrai, ai pastor, toma ali foi uma bruxaria. Irmãos, a Bíblia diz que nada tem poder contra os escolhidos de Deus. A maior maldição às vezes é a tua língua. Isso sim. 3. Os maldizentes não herdarão o reino de Deus. Olha o que diz aí 1 Coríntios 6, versículo 9 e 10. Não sabeis, e ele está a falar para os crentes, ele não está a falar para o mundo. Ele está a dizer para os crentes, para a igreja de Coríntios. Olha, não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não erreis. Os devassos, os idólatras, nem os adúlteros, nem os infeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores entrarão no reino de... Já viu a lista que o maldizente está? Por isso é que Jesus disse, olha, o que é que eu vos digo? Não percorrem esse caminho, amai os vossos inimigos. Bendizei aos que vos maldizem e orai por aqueles que vos perseguem. Ou seja, nunca nos ensinou a julgar o caminho da maledicência. Ai, dizem mal de mim, eu vou dizer. Ai, pastor, a minha boca estava calada, mas pronto, ele abriu a boca, agora eu vou dizer a verdade. Sabe o que é que o Tiago disse lá em capítulo 3? Quando ele fala sobre a língua, o poder da língua, que a gente usa mesmo muito quando é para falar positivo e tal. A nossa língua, temos de declarar a palavra. E a gente pôs muito, os evangélicos, declara. Mas mais à frente dessa história do declara, ele diz assim, olha, com ela, a língua, nós bendizemos a Deus. E com ela, a língua, nós amaldiçoamos os homens feitos à imagem e semelhança de Deus. E ele diz assim, olha, meus amados, não convém que isso faça assim. E sabe porquê que ele está a dizer? Porque a boca, a língua, é a radiografia da nossa alma. E o que ele está a querer mostrar é que de uma mesma boca não pode proceder água doce e água salgada. Porque nós vamos falar aquilo que nós somos, a natureza que está dentro de nós. Qual é a natureza que habita em nós? Não é de Cristo. Qual é o outro lado da maledicência? É que para que haja um maldizente, tem que existir um ouvido. Às vezes o nosso problema não é maldizer. Às vezes o nosso problema, olha, eu falo por mim, é ter vergonha, às vezes, de ser educado e não dizer assim, olha, epá, para lá com essa conversa que eu não quero isso. E a gente fica a ouvir até ao fim. E outros até não falam, mas fazem assim estes caras. Pode? Não. Sim. Sabe por que eu estou a falar neste assunto? Levítico 19, versículo 16 diz assim, não andarás como mexeriqueira entre o teu povo, não te porás contra o sangue do teu próximo. Eu sou o Senhor. Não aborrecerás o teu irmão no seu coração. Não deixarás de repreender o teu próximo e nele não sofrerás pecado. Ou seja, o que ele está a dizer, por outras palavras, é que é tão maldizente o que fala como o que ouve. O que ele está a dizer é, há uma cumplicidade. Então, pastor, como é que eu devo agir? Primeiro, deixa a pessoa falar. Eu não vou dizer, calma, não te quero... Eu preciso desabafar às vezes o Paulo apanha comigo. Estou chateado e digo assim umas parvoíces para a boca fora e ele deixa-me falar. Mas depois a gente vai recentrar a conversa. Nós somos seres humanos. A pessoa está magoada, está ferida, e não pode... Não. Poxa, deixa deitar cá para fora. Agora, segundo passo, o que é que vamos fazer? Vamos ajudar a pessoa. Olha, irmão, vamos levá-la para onde? Para a palavra. O que é que a Bíblia diz? Não, mas e tal, não quero. Não, mas olha, vamos aqui orar. O teu está a dizer, aquele irmão, olha, irmão, pera só um bocadinho, pera. Qual é? O irmão é aquele, então vamos lá falar com ele. Vai-me dizer isso, mas ao pé dele. Não, isso não, pastor.
Então isso não quer dizer que alguma coisa está mal. Onde eu quero chegar, irmãos, é dizer assim, é normal, nós somos seres humanos, ficamos magoados, ficamos tristes, o diabo também fala à nossa cabeça, nós somos seres humanos. E como família nós devemos ajudar. Mas vamos ser honestos. Há gente que quer viver nessa arena e não quer ajuda. E a pergunta que eu faço é, quando nós reconhecemos que essas pessoas não querem ajuda, tu vais continuar a ouvir isso? Quem é que é responsável pela igreja? Pois, somos todos nós. Não. O pastor tem que preparar uma boa mensagem. Não, o grupo tem que orar, que a gente quer um... Não, calma. Todos nós somos sacerdotes. O altar não é isto aqui, isso é conversa. Isto aqui não é altar, isto aqui é um palco. Ai, pastor, eu nunca aprendi isto, mas deixa-me dizer, isto aqui é um palco. Sabe porquê? Para estar mais alto para vocês me verem. Mais nada. Nada de espiritual. Ouçam lá, vão lá ler a Bíblia. Lá em Esdras. O altar é o nosso coração ao Senhor. Então nós estamos aqui, tu estás aí, eu estou aqui, todos nós estamos aqui para adorar. O altar somos nós que adoramos ao Senhor. Porque senão, eu aqui sou tipo espiritual. Eu aqui, aleluia, oh, chama, e depois ali, não ligo nenhuma a isto. Isso é uma hipocrisia. Não, isto é um palco. Porque estamos numa assembleia e para vocês verem quem está lá a falar, ele está um bocadinho mais alto. Ponto. Vamos tirar o misticismo disto. Agora, quem adora somos todos nós. E quando todos nós adoramos, a presença de Deus se faz manifesta. Quando nós dizemos assim, não, irmão, a gente está aqui para ajudar. Não, eu também, vamos orar. Sim, senhora, claro que sim. Irmão, vamos, o que é que a Bíblia diz? Vamos perdoar, vamos libertar o perdão. Vamos sim, e a gente ajudamos uns aos outros. Mas a gente não quer perdão. A gente só quer deixar veneno. E nós temos que ser sábios e dizer assim, irmão, se esse é o seu caminho, eu respeito, mas não conte comigo. Porque eu não quero viver dessa forma. 1 Timóteo 6, 20 diz assim, e tu, né, guarda o que foi confiado, evita os falatórios inúteis, profanos, contradições, falsidades, né, etc. Olha 1 Coríntios 5, versículo 9 diz, já por carta vos tenho escrito que não vos associeis com os que se prostituem. Bem, isto não quer dizer com os devassos deste mundo. Não estamos a falar das pessoas do mundo. Ele está a dizer, mas aquele que, dizendo-se irmão, for avarento, roubador, idólatra, porque então seria necessário sair do mundo. Versículo 11. Mas agora vos escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for devasso, avarento, idólatra, maldizente, beberrão, roubador, com o tal, nem ainda com mais. Ele está a dizer assim, não, esse não é o caminho. Não, o que nós estamos aqui a construir não é isto. Não, irmãos. Temos defeitos? Temos. Vocês basta estar mais perto de mim para terem assunto para criticar. Porquê? Porque eu sou um ser humano. Basta vocês se conhecerem melhor, vocês vão ver defeitos. Claro. Claro que há defeitos. Até porque aqui ninguém é perfeito, até porque tu estás cá. Agora temos que perceber que isso é um veneno. Irmãos, são coisas tão simples. A pessoa vem, ai que louvor tão arrebatador. Ai, pastora, é mesmo bênção, glória a Deus. Foi a primeira vez, a segunda, ao fim de um mês. Conhece o Jaquim, ou o Manela, ou alguém, ou Maria, sei lá. Este louvor é uma bênção. Mas ali o Paulo outra vez não me falou. Os gajos devem pensar que, nunca tinha notado. Já estou aqui há mais tempo. O pastor da outra vez, aquilo é só amor, é ali, que ele não me falou. Tal. E depois a pessoa já vem para o culto pé atrás. Acontece a coisa, ele tinha razão. E aquilo que era arrebatador, depois ele está aqui tipo... Quer dizer, nem está com a mão assim. Está assim. Mas no mesmo culto, a gente está a ser abençoada. No mesmo culto, a gente está a ser curada. No mesmo culto, a gente não tinha casa e conseguiu casa. No mesmo culto, a gente estava desempregado e conseguiu emprego. No mesmo culto. Qual é a grande diferença? É simples. É que ele antes estava sem veneno, agora está com veneno. Porque ouvir um maldizente, irmãos, é a mesma coisa que comer comida estragada. Quem é que já comeu comida estragada? Só se não soubermos. E aquilo faz mal para caramba. É ou não é? Mas sabendo que é estragada, quem é que vai comer? Isto é delicioso, come tu.
Ai, está aqui a data. Não, mas isto a data não faz mal. Não, como tu? Está aqui a data para alguma coisa é. Sim ou não? Se a gente sabe que o maldizente atrai maldição, por que é que a gente vai comer? Que Deus nos ajude. Que Deus nos ajude. Que Deus nos ajude. Irmãos, maldizer é como que atirar pedras. Você imagina que isto é uma pedra assim grande e eu estou assim, olhos nos olhos com a Vanessa e amando-lhe assim, um garrafo com força. E ela só vai aleijar ou não? Claro que sim. Mas imagina que a Vanessa se punha de costas e eu mandava, ou seja, ela não está a ver. E eu mandava, aleijava a mesma ou não? Tenho a dizer pela frente, ao meu amigo, para frente ou para trás aleija sempre. Se o objetivo é maldizer. A grande diferença entre uma garrafa, ou uma pedra, ou o nosso corpo humano, é que a gente fica com nodas negras. Mais cedo ou mais tarde, conforme a gravidade, isto passa. Sim ou não? Mas as palavras não. As palavras ficam lá arriscadas. Sabe qual é a minha dor? Que ando aqui há alguns anos. É que a gente demora tanto tempo a construir um bom ambiente. Porque não depende de nós. O que nós estamos a viver, ninguém é estrela. Demora tanto tempo. E consegue-se destruir em tão pouco tempo. Com uma conversinha aqui, com uma maldade ali. Ai, ninguém pode falar, não, nós somos livres, irmãos. Mas além de ser livres, nós não somos estúpidos. Nós percebemos quando a motivação é o amor, é o carinho, é melhorar. E quando a motivação é denegrir, é criticar, é dizer mal. E nós às vezes misturamos tudo. Nós pensamos que amar é aceitar o que está mal. Mas deixe-eu dizer que ele já não vive aí. Amar é elogiar o que está-se a fazer de bem, mas é corrigir o que está mal. É dizer a essas pessoas, meus amigos, ninguém te chamou. Queres vir, és bem-vindo. Mas este é o coração, este é o espírito. E não estamos a falar de igreja. Quantas pessoas estão envolvidas assim nas empresas? Quantos? Anda lá só um, a pôr veneno. E depois ele salta-se para fora e ficam lá os outros na barafunda. É ou não é? De repente um bom ambiente que havia entre colegas de trabalho, de repente fica tudo destruído. Bastava um. Quando o segredo é só um. Ai, temos que amar. Não. Temos que perceber. Quem é que anda a pôr veneno? É este. Um amigo, anda cá. Vou-te fazer um convite. Segue o teu caminho. Não és bem-vindo aqui. Se não queres mudar, se esse é o teu coração, tu não és bem-vindo. E temos todos. A gente não sacrifica o que está a fazer mal, ou não corrige o que está a fazer mal, e o que é que a gente faz? Sacrifica todos. E andamos todos a penar. E depois andamos todos a criticar. Temos que jejuar mais, temos que ser mais isto e mais aquilo, isto é o pastor qualquer coisa, isto é... Não. Vamos fazer as coisas simples. Vamos viver um cristianismo simples, mas reto. E alguém pode dizer assim, pastor, o que é que eu faço? Eu sou vítima, e eu tenho que dizer isto, sou vítima da maledicência. Estou a sangrar, estou a sofrer, eu não sei como fazer. Isto pode acontecer nas famílias, nas empresas, na sociedade. E eu tenho 3 conselhos. Romanos 12, 19, quando diz, não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, minha é a vingança e eu recompensarei. Não é? Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se o teu inimigo tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. E o segundo versículo é 1 de Pedro 2. Porque isto, sois chamados também, Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano, o qual quando injuriava, não injuriava. Quando injuriavam, não injuriavam. Quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente.
Conselhos rápidos. Primeiro, não ofendas. Ou seja, não faças o mesmo que te estão a fazer. Ofenderam-te? Diga ao irmão ao lado, não ofendas. Porque é o natural. Se me ofender, eu toco-me. Não é? A gente toca-se, fica... E quando a gente sabe umas verdades, então dizer, quando aqueles vão dizer, aquele irmão é uma benção, aquele irmão não, aquela pessoa é uma benção e tal, e a gente sabe, se soubesses, não ofendas, não faças o mesmo. Primeiro conselho. Segundo conselho, não te ofendas. Olha para isso não como que, ele está-me aqui, não, ele só está a revelar o coração dele. Às vezes é uma pessoa frustrada e está a revelar isso. Às vezes é uma pessoa que não está a conseguir e pronto, e também não é por mal, e olha para ti e tem inveja. É que essa coisa de chorar com os que choram é fácil. O alegrar com os que se alegram, às vezes é mais difícil. É? Às vezes fica assim aquele sorriso amarelo, pronto, está bem e tal. Não, a gente deve se alegrar. Ou seja, não te ofendas, não leves isso a peito. Isso é lá entre ele e Deus. Ele só está a revelar algumas coisas do seu próprio coração. Então, não ofendas, não te ofendas e não te defendas. Entregue isso nas mãos do Senhor. A gente vê isso com Jesus. Não é fácil? Não. Mas é o melhor caminho. Porque quem vai repor a verdade é Deus. E na verdade, vamos ser honestos, o que eu estou mesmo preocupado é com a bênção de Deus na minha vida. Eu não li isto ontem num livro para te dizer a ti. Infelizmente eu passei por um divórcio. Há muita conversa, há muita história, há muita gente que fala sem saber o que está a falar, que nos magoa, que nos entristece. Pós-divórcio, a primeira igreja que eu preguei fora de onde eu estava foi aqui. E quem me trouxe cá foi o Luís, o pastor Luís. Eu disse 500.000 vezes que eu não queria, que eu tinha vergonha. Não porque eu não fiz alguma coisa, mas porque a conversa das pessoas, de falar o que não sabem, de julgar, de fazer histórias. Então eu não estou a dizer não te defenda, isto é fácil de falar. Não, não é fácil. Mas foi a melhor decisão que eu tomei na vida. Vou seguir o meu caminho. Deus sabe. E Deus é Deus. Não ofendas. Não te ofendas. E não te defendas. Ama. E deixa isso nas mãos do Senhor.